Boa noite, irmãos. A paz e graça do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite, amém? São 7h30, estamos começando o nosso primeiro encontro dos homens, amém? Glória a Deus. Durante a semana, eu conversando com alguns irmãos aqui e conversando com eles, como nós estávamos esperando por esse encontro, e esse encontro assim, vindo algo de Deus, algo que venha trabalhar em nós, esperando em Deus, algo que venha mexer conosco, Henrique, algo que venha trabalhar em nós, algo que venha mudar em nós aquilo que precisa ser mudado, sabe? E eu creio que nós viemos aqui nessa noite e nós vamos achar isso através do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui recebendo alguns irmãos que estão visitando. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, essa casa é sua. Temos nosso pastor José ali, junto com nós, o pastor Fabrício, glória, daqui a pouco ele vai estar aqui à frente, nosso irmão André, vários irmãos aqui, nos abençoando com a sua visita, e obrigado, porque hoje você vai levar algo de Deus para sua casa, amém? Glória a Deus. Irmãos, para a gente estar começando, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no livro de Salmos, verso 24, mesmo assentado, mas com reverência à palavra do Senhor Jesus. Salmos 24, nós vamos estar lendo aqui para a gente estar começando, amém? Salmos 24, diz assim: a terra pertence ao Senhor, o mundo e tudo que nele vive pertencem a Ele. Foi Ele quem colocou a terra firme no meio dos oceanos e sobre as águas. Quem será capaz de subir ao monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Somente quem tem as mãos e o coração puro, quem não se volta para a mentira, nem jura falsamente. Versículo 5: ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Assim vivem as pessoas que procuram andar e agradar ao Senhor e viver na presença do Deus de Jacó. Abram-se as portas eternas, abram-se para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ó Senhor, forte, poderoso, invencível nas batalhas. Sim, abram bem os portões, abram as portas antigas e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória e Ele está aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos aqui agora, meu Pai, pedindo ao Senhor e pedindo, Senhor, com todo o nosso coração, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, meu Pai. Transforme, meu Pai, esse ambiente num ambiente que precisa ser preciso, Pai, em nome de Jesus. Quebrante corações aqui nessa noite, transforme as nossas vidas, Pai, assim como nós lemos aqui, tudo pertence ao Senhor, e nós pertencemos a Ti, nós clamamos a Ti, nós precisamos de Ti, vivemos para Ti. Foi o Senhor, meu Pai, que fez e colocou tudo que está aqui, e nós, meu Pai, Te adoramos por isso. Quem será capaz de entrar no Teu santo lugar? E Pai, nós buscamos isso, nós estamos buscando aqui nessa noite, entrar no santo dos santos, conhecer o Senhor, mas buscar de Ti, conhecer e ver a Sua face, face a face. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção se derrame sobre nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que nós não venhamos sair daqui vazios, mas cheios pelo Teu Espírito e da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos
que o Senhor é capaz de quebrantar corações. Então, meu Pai, os nossos corações estão abertos aqui nessa noite para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e nós sabemos que o Senhor tem o melhor, assim como nós já lemos aqui: o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o Rei dos exércitos. Pai, em nome de Jesus, transforme esse ambiente, meu Pai, transforme esse ambiente, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar o nosso irmão e pastor Fabrício aqui na frente. Fabrício é um conhecido nosso, conheci ele há creio que uns 15 anos, e é um homem a qual, Henrique, eu almejo, olho para ele e falo assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ele, sabe? E é um homem que eu amo muito, e eu lembro dele, Fabrício, eu lembro do pastor Fabrício, eu tenho o costume até de chamar ele de Fabrício, né? Dele ali, com um grupo ali no coqueiro, a gente trabalhando ali, você ministrando louvores, pregando a palavra. Então, assim, é um homem de Deus, um homem que eu sei que vai nos acrescentar. Deus vai usar muito nessa noite, viu? Que Deus te use como tem usado, que Deus possa te capacitar nessa noite. Vamos orar para Ele, amém? Estenda suas mãos aqui. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós intercedemos agora pela vida do pastor Fabrício. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que ele é um homem de Deus, que tem buscado aquilo que o Senhor tem pedido para ele, e tem feito aquilo que o Senhor tem pedido para ele. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos aqui pela vida dele, clamamos o Senhor pela vida dele, que nada venha atrapalhar ele a trazer aquilo que o Senhor vai nos trazer nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu reino, meu Pai, possa se manifestar dia após dia sobre a vida dele, da família dele. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele, nós declaramos toda sorte de bênçãos sobre a vida dele. Tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, que algo, meu Pai, diferente venha ser acontecido através do Senhor, da vida dele para nós. Usa ele, em nome de Jesus. Amém. Isaías de número 44. Isaías de número 44, a partir do versículo 1, vamos ler até o 3. Até o 4. Todos encontraram? Isaías 44, do 1 ao 4. Agora, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem eu escolhi, porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes das águas. Enquanto eu estava orando hoje pela manhã para essa reunião, Deus me mostrou águas caindo sobre nós. Foi uma impressão clara que eu tive, que Ele ia trazer chuva dele sobre nós. E Deus me falou que quando Ele começa a trazer da chuva, qual que é o lugar que enche primeiro? É os lugares baixos.
porque a chuva cai em cima e vai escorrendo e ocupa primeiramente e preenche primeiramente os lugares baixos. Que nós nessa noite possamos, em busca desses lugares baixos, no sentido de um lugar de rendição, um lugar de humilhação, um lugar de se prostrar diante do Senhor, que nós por um momento nós possamos nos quebrantarmos diante do Senhor. Amém? Que você tenha liberdade de buscar, a partir de agora, esse lugar baixo, onde você vai se render diante do Senhor. Porque a chuva vai vir e esses lugares vão ser preenchidos primeiramente. Amém? Vai levantar homens aqui, Pai, para assumir, Deus, posturas, posições, ocupar, Deus, lugares, posições, territórios geográficos, Deus. Oh Jesus, nos prepare, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, entre nós. Jesus, levante os sacerdotes aqui, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, uma boa noite a todos. Que
Deus possa nos abençoar, trazendo para os nossos corações a sua boa palavra. Pedro, já estamos. Acredito que o Senhor tem algo para nós, no sentido da boa obra que Ele está construindo nessa casa. Então, por amor da sua igreja, por amor do seu propósito eterno, qual que é o propósito eterno de Deus? É ter uma família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. Quando as crianças têm acesso, eles vão ocupando e vão, às vezes atrapalhando, às vezes edificando, às vezes abençoando, tudo no propósito, para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu bom propósito. Então tem muito a ver com, por amor do seu propósito eterno. Deus, Ele tem um propósito eterno, que é uma família de muitos filhos, todos eles semelhantes a Jesus. Todos semelhantes a Jesus. A gente vai estar passando por alguns versículos nas Escrituras. Eu preferi hoje deixar o Espírito Santo nos conduzir em graça, para que Ele tenha liberdade de falar conosco da melhor forma. A gente poderia estar trazendo uma palavra um pouco mais sistemática, um pouco mais organizada, mas um pouco mais exaustiva também, aprofundada. Mas eu acredito que o Espírito quer se mover com liberdade. A partir do primeiro momento que eu cheguei aqui, talvez mais de 60% dos irmãos já estavam aqui há meia hora antes. Aquilo tocou profundamente o meu coração. Na hora que a gente estava passando o som, eu senti muita graça de Deus. Falei, cara, Deus está movendo algo especial aqui. Então eu acredito que existe algo especial da parte do Senhor para nós. Eu quero ler com você Colossenses. Vamos ler a partir do versículo 26, onde vai dar para a gente uma base do que nós vamos estar falando nessa noite. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Todos encontraram? Todos encontraram? Vou ler aqui. O mistério que estiver oculta dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim ou com a finalidade de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso que eu também afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo
a sua eficácia que opera eficientemente em mim, ou de forma eficaz em mim. Interessante que essa palavra no versículo 28 aqui diz: nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Interessante que essa palavra perfeito tem a ver com finalizado, levado ao seu fim, que não carece de nada, não necessita de nada para estar completo, que tem a ver com integridade, virtude humana, um homem adulto e maduro. Irmãos, eu acredito que quando Deus ele criou Adão, eu vou descer um pouquinho aqui para a gente estar mais perto. Quando Deus ele criou Adão no Éden, quando ele criou o primeiro homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, e ele soprou sobre as narinas de Adão, ele formou um homem pleno, um homem completo, um homem absolutamente incrível, um homem que resplandecia a glória de Deus. Ou seja, aquilo que Deus tinha na sua essência, na sua natureza, porque fala tanto de imagem quanto de semelhança, ele deu para Adão. E Adão, ele era verdadeiramente a coroa da criação. Interessante, se você abrir as escrituras aí, no livro de Salmo, de número 8, você vai ver uma descrição a respeito de Adão. Você pode ler comigo aqui. Salmo de número 8, a partir do versículo 3 diz: quando eu contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e de honra, e deste-lhes domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e tudo o puseste debaixo dos seus pés. Interessante que essa descrição aqui sobre ser coroado de glória, nós falamos que Adão ele tinha uma roupagem, ele tinha uma vestimenta, ele era vestido de glória. Então, quando Adão ele peca, essa realidade da glória de Deus que emanava, que brilhava, que resplandecia, que levava toda a criação a reconhecer Ele como plena autoridade. Quando ele escolhe pecar, quando ele escolhe o pecado, aquela glória ela se apaga. E é quando ele se encontra
nu, ele se encontra despido. Só que esse despir tem a ver com despojar. Ele foi despojado de uma capacidade plena que ele tinha. Então Adão, ele foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. 3 aspectos da vida humana principais que a Bíblia define a respeito da nossa tentação. Então, quando Adão ele escolhe pecar, ele abre mão de uma posição que ele tinha. Só que uma coisa que nós precisamos entender é que o primeiro Adão, ele foi criado uma alma vivente. E a Bíblia fala a respeito do segundo Adão, que é um espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, ele trouxe o pecado no mundo. E o que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer a vida. Mas juntamente com a vida, eu gosto muito quando a Bíblia fala ali, quando João, no livro de João, que fala que deixa eu lembrar. Ele fala a respeito de 2 vidas. Aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida, ele vai achar. Interessante que no grego existe um trocadilho ali, porque existe 2 palavras para a vida. Existe a palavra bios e existe a palavra zoe. Então Jesus, ele estava falando com os discípulos: vocês que querem ganhar a sua vida biológica é a vida que todo ser que vive tem, essa vida biológica. Quando você estuda biologia, você estuda a vida dos seres. Então Jesus está falando: você quer preservar a sua vida biológica, você vai perder a vida zoe. O que é a vida zoe? É a vida de Deus, é a vida da natureza de Deus, é a vida que onde Deus habita é um lugar de vida, mas não é uma vida que acaba, é uma vida permanente, é uma vida que não tem perenidade, é uma vida que tem constância eterna. Então, onde Deus habita, tudo que vive onde Deus está é permanente e é eterno. Então Deus, ele está assentado no seu alto e sublime trono. Eu gosto muito daquele texto ali, Isaías capítulo 57, versículo 15. Eu habito num santo lugar, num lugar inacessível, num lugar cheio de luz, mas eu também habito com o contrito e com o quebrantado. E nós falamos que essa realidade da vida de Deus é algo que está acessível, que está disponível para um povo. Então, o primeiro Adão pecou, ele era alma vivente, ele trouxe o pecado ao mundo, mas o segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. É aquele que traz vida, e tudo aquilo que a vida de Deus integra no ser humano, no sentido de constituir o homem para que ele se torne teleios, completo, homem pleno, homem seguro, homem sem deficiência, sem necessidade de nada.
Eu gosto muito daquele texto ali em Apocalipse, no capítulo 5, que diz que o Cordeiro foi morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituístes o quê? Reis e sacerdotes. Duas expressões de autoridade plena: sacerdote, autoridade sobre os céus; rei, autoridade sobre a terra. Então, o sacerdócio que nos é atribuído, o nosso chamado como sacerdotes, é uma autoridade que vai nos dar, é um chamado que vai nos dar autoridade sobre os céus e autoridade sobre a terra. Então a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto. Pedro diz que não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, do nosso fútil legado outorgado pelos nossos pais. Ali ele estava falando sobre uma geração que os pais não tinham comprometimento com Deus e com o reino de Deus, e eles transmitiram um legado para uma geração específica. E existe uma palavra de confronto de Pedro: irmãos, nós precisamos honrar os nossos pais por tudo aquilo que ele nos transmitiu como dádiva, porque eu tenho certeza que tudo que eles deram para nós eram tudo que eles tinham. O conhecimento que eles tinham, a formação, a capacidade, toda a nutrição que os nossos pais nos deram, verdadeiramente nos trouxe até aqui e nos trouxe até onde nós estamos. Mas Pedro nos fala que não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, do nosso fútil legado outorgado pelos nossos pais, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus que nos comprou. A Bíblia fala que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Então houve uma moeda de compra, e o sangue de Jesus é a moeda, como diz em Hebreus, que fala mais alto, diz maior palavra, speaks a better word, é a palavra mais, é a melhor palavra. Ou seja, se tem uma palavra que grita nas regiões celestiais, é o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus é poderoso para te lavar, para te limpar, para te redimir, para te salvar. Quando você está sobre uma condição de tentação plena, clame pelo sangue de Jesus, se aproprie do sangue de Jesus, porque ele vai calar as vozes que sugerem, que te oprime, que te cega, que muitas das vezes te convence, te conquista. Quando você clama pelo sangue de Jesus e você toma posse, você se lava, e aonde essas palavras elas não penetram, porque o sangue de Cristo é a moeda espiritual mais valiosa no reino espiritual. Então ele te comprou para quê? Isso é muito importante para nós. Às vezes nós falamos em determinados lugares que a gente gera às vezes até uma certa ironia, no sentido de ele não te comprou para você ser um evangélico denominacionalista, um batista, um presbiteriano, seja lá qual denominação seja. Ele não te comprou para isso. Por quê? Porque o resgate ele é muito poderoso para você receber um rótulo e se encaixar em doutrinas que muitas das vezes são doutrinas humanas,
doutrinas de homens. Deus tem um fundamento para as nossas vidas, para nos tornar quem nós temos que ser, quem nós fomos comprados para ser. E quanto mais nós formos libertos e livres para Ele, nós vamos desenvolvendo a nossa formação. A Bíblia nos diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o objetivo de gerar a perfeita maturidade, o teleios, a estatura do varão perfeito, a medida da plenitude da estatura de Cristo. E eu louvo a Deus pelo fato de estar aqui. Obrigado, pastor Roberto, pelo Senhor endossar minha vida aqui. Porque hoje nós queremos caminhar com pastores e líderes que quer desenvolver os santos. Não é pessoas que querem dogmatizar pessoas em contextos doutrinários. Nós acreditamos, irmãos, nós trabalhamos com escola de treinamento, escola de avivamento. Só compartilhar um pouquinho do meu contexto. Eu me converti no ano de 97. A minha vida ela foi marcada por muita sede e fome pela presença de Deus. Porque quando eu me converti, você sabe o que eu fazia na segunda, nos meses decorrentes da minha conversão? Os dias que não tinha culto na igreja, eu estava no monte orando. Eu trabalhava no hotel dos meus pais, o Hotel Chácara. Então, na época da minha conversão, eu estava trabalhando na portaria. Então, todo o tempo que eu tinha livre, eu estava examinando as Escrituras. Eu tive muitas experiências sobrenaturais com Deus, que me marcou profundamente. Um deles foi um acidente que meus pais tiveram vindo de Vitória. Eles estavam vindo de Vitória, eles tiveram um acidente onde eles bateram num ônibus que entrou na frente deles. Sobrenaturalmente, na hora do acidente, eu estava orando por eles. E foi uma parada tão sobrenatural que era para minha mãe ter morrido. Ela sofreu cortes no rosto, na face, quebrou mão, quebrou perna, teve fratura exposta no braço. Era para ela ter morrido. Mas naquele momento eu estava orando por eles. Porque quando eles falaram, eu fiquei sabendo do acidente, era por volta de 10 horas. E eu falei com algumas pessoas, não foi 10 horas, foi o horário tal, que era o horário que eu estava orando. Porque eu senti que eu devia orar e eu entrei numa realidade de intercessão, onde a minha intercessão pôde intervir de alguma forma, eu não sei te explicar. Mas aquela experiência para mim foi algo que marcou a minha vida profundamente. E eu tive muitas experiências nesse nível. Experiências que me mantiveram e me desenvolveram de alguma forma. Eu liderei uma escola de avivamento, o nome da escola é Corandel. Tem dezenas de vídeos dessa escola no YouTube. Cara, eu acho que Deus quis fazer alguma coisa
os vídeos, tem vídeo que tem mais de 100 mil acessos. Eu lancei os vídeos, depois eu perdi a senha. O meu canal perdido tem mais de 1.000 inscritos. Talvez, não lembro se é 5 mil. Um tempo atrás tinha 5 mil, hoje nem sei quantos inscritos. Tinha as pessoas se inscrevendo e eu perdi o acesso. Eu perdi um time na rede social. Se a gente tivesse mantido uma pegada isso há 15 anos atrás, a gente foi pioneiro em muita coisa. Se eu tivesse a senha, eu devo ter uma monetização talvez de uns $1.000 ali, pelo menos. Porque tem vídeo que tem mais de 100 mil visualizações. Das escolas que a gente fazia em vários lugares do Brasil. A gente fez escola onde a gente rodou muitos lugares. Eu servi missões, servi Jocum, já tive servindo na África. Alguns lugares que nós fomos, verdadeiramente Deus nos conduziu e fez o que precisava fazer. Um desses lugares, eu vou estar indo agora, daqui 2-3 semanas, no dia 4 de junho, ministrar em Uberlândia. Eu estou indo para participar de uma consagração de 2 casais de amigos nossos na cidade. Uma igreja que hoje tem uma expressão muito relevante para a cidade. E foi uma igreja que nasceu de uma escola de avivamentos que nós fizemos na cidade no ano de 2006. Toda a nossa equipe de obreiro que foi servir a escola em Uberlândia, porque eu trabalhava com o Clamor pelas Nações, a escola do Ricardo Robortella. Eu trabalhava com o Clamor, então quando a gente ia fazer a escola em Uberlândia, alguns coordenadores da escola quiseram nos servir em Uberlândia, e todos os obreiros que foram nos servir em Uberlândia, eles acabaram casando na cidade. E depois de alguns anos nasceu a igreja, que é a comunidade Casa de Justiça, e é um lugar que a gente vai estar voltando lá, a gente vai estar ministrando um congresso, e vai ter essa festa de Pentecostes no dia 8 de junho, e vai ser a consagração desses 2 casais de amigos. Irmãos, eu estou dando esse contexto para falar que nós acreditamos na questão do treinamento dos santos, do desenvolvimento dos santos, para que os santos se torne. Interessante que, se você ler tanto o livro de Efésios quanto o livro de Colossenses, alguns livros que Paulo escreve, quando ele se refere aos santos da cidade de Efésios, de Colossos, essa questão dos santos é uma chave hermenêutica para que aqueles que têm se separado para Deus são aqueles que vão ter o código de acessar as verdades que Paulo estava escrevendo. Ou seja, quem vai acessar os escritos de Paulo? Os santos, aqueles que estão se separando. É por isso que muitas das vezes você lê Paulo, você não entende. Você tenta ler, você não entende. E não é por muito ler, é por revelação. E quando ele revela, é quando você começa a se santificar, quando você começa a se separar para Deus, quando você começa a buscar a presença de Deus, quando você demonstra ter um profundo interesse por aquilo que Ele quer dizer, quando você sabe que a palavra de Deus é divinamente inspirada, apta para corrigir, redarguir o homem em justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Não é toda boa obra do ministério, mas toda boa obra que tem a ver com a ação de Deus, porque Deus ele não se move apenas na igreja, mas Ele se move através da igreja. Mas os desígnios dele se cumprem em toda a esfera da sociedade, sobre as áreas de influência. Então a palavra de Deus vai te habilitar como um médico, como um dentista, como um engenheiro, como um pedreiro, como um marceneiro, como um pregador, como um adorador, como um comerciante, como um vendedor. Tudo que você precisa, a palavra de Deus vai te habilitar. E ela vai te habilitar e vai te dar vida. E vai te usar grandemente para fazer grandes negócios para a glória de Deus. Você deu um amém? Não teve nenhum amém aqui, irmãos? Pelo amor de Deus, estou liberando uma palavra profética aqui. Tem confronto, mas também tem bênção, amém, irmão? Estou no encontro de homens aqui. Quantos querem as bênçãos que Deus tem? Quantos querem se tornar quem você foi criado para ser? Interessante, irmãos, que essa palavra, ela é poderosa. Nós não vamos estender muito, mas quando Paulo ele fala ele usa esse termo muitas das vezes nas Escrituras, irmãos. Olha só o que ele diz. A ele anunciamos, aconselhando, ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, teleios em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua em mim poderosamente. Olha só o que Paulo está falando. Olha só o que Paulo está falando. Havia um poder, e esse poder fala de quê? Fala de dunamis. Esse poder fala do poder do Espírito. O poder que te dá legitimidade. O poder que legitima. Havia nele um poder que atuava nele eficazmente, de forma eficaz, era muito eficaz. Havia um poder que operava em Paulo de forma eficaz. Para quê? Para apresentar todo homem teleios, completo, pleno, maduro, virtuoso em Cristo Jesus. Por isso ele aconselhava, exortava, admoestava. Tinha a ver com uma obra de aconselhamento, de admoestação, de exortação. Uma vez aconselhamento, uma vez admoestação, uma vez exortação, uma vez aconselhamento, uma vez admoestação, outra vez exortação, uma vez aconselhamento, outra vez exortação, outra vez admoestação.
Você quer se tornar? Você quer ser? Submeta ao processo. Louva a Deus pela liderança. Obrigado, pastor. Mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho de aconselhamento, de admoestação, de exortação, que muitas das vezes você fala, o irmão não quer ouvir, você fala de novo, ele não quer ouvir, você aconselha e ele não ouve, você admoesta e ele não ouve, e esse trabalho ele é contínuo, te cansa, mas quando você ora, você se renova em Deus, para manter firme a esperança do que Deus ele quer fazer. Porque um homem de Deus, amados, não é um homem incansável. Às vezes nós nos cansamos. Eu mesmo estou vivendo uma realidade de batalha espiritual intensa. Ontem, passando na rua Alonso Stalin, um carro passou com quase 60 quilômetros naquela rua ali, bateu no meu retrovisor, parecia um tiro. Contextos de batalha. Às vezes a gente está orando, está jejuando, intensifica as lutas espirituais. A gente sabe que Deus quer fazer, a gente olha para Deus e Ele traz para nós perspectiva. O que nos mantém crendo no que Ele quer fazer. E o nosso trabalho não cessa de encorajar, admoestar, exortar, aconselhar, com toda sabedoria. Havia um poder que operava em Paulo, que eu creio que opera nos pastores genuínos, os pastores do reino de Deus. Um poder que opera de forma eficaz. Para que ele possa apresentar todo homem eleios, maduros em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Gostaria que você que Deus falou no seu coração, você se colocasse de pé. Quero ler para você um texto aqui de Pedro que diz, em 2 Pedro, no capítulo 1, graça, estenda suas mãos assim, fazendo um favor. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo
por causa da cobiça. Quantos escapou da corrupção que há no mundo? Quantos estão escapando da corrupção? E quantos querem escapar da corrupção que há no mundo? O seu divino poder nos concede tudo do que necessitamos para a vida. Que vida é essa, irmãos? Vida Zoe. Que vida é essa, irmãos? Vida Zoe, vida de Deus. Amém? Aleluia. Chora mantele clamahatarala basore keterele blamahatarala basai. Sheketerele blamahatarala basai. Tchá. Hey. Irmãos, com uma reunião como essa, você não vai precisar nem de ir no Legendários. Amém, pastor? Se quiser ir, pode ir. Se quiser gastar, pode ir. Põe seu dinheiro aqui, vamos resgatar homens aí, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Não sei se você sente algo. Era mantole clamantarala basore calamachai. Ere canta lá basore calamachai. Vejo homens sendo poderosamente habilitados. Jesus. Deus está mexendo no seu interior, te levando a desejar novamente, sonhar novamente com projetos, coisa que Ele já colocou no seu coração. E por um momento você falou, não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso. Deus, Ele está mexendo no seu interior agora. Ele está mexendo no seu interior agora. Era catarala basore calamahata. Chore calamachai. Deus está te conectando com algo novo. Algo novo, algo está testificando no seu espírito. E uma certeza de que, cara, foi para esse tempo que eu nasci. E Deus, Ele está resgatando em mim o desejo de ter uma relevância, de que minha vida tem um impacto real nessa terra. Deus, Ele vai te levar a sonhar com grandes coisas. Shekandaralabashore kalabashore karabalabashore. Shere kelemantaralabasore kalamachai. Irmãos, você tem coragem de se abrir para que Deus te prospere abundantemente, para que você seja violentamente generoso em causas do reino de Deus? Você tem coragem de se abrir para que Deus faça, para que você transborde abundantemente, generosamente? Os olhos do Senhor estão passando por este lugar, os ouvidos dele estão inclinados à oração que está sendo feita neste lugar, nessa noite. Ouse coisas maiores nessa noite. Eu te desafio, ouse coisas, projetos maiores. Se você está pensando numa proporção, aumente isso exponencialmente, porque a palavra de Pedro nos diz que a graça de Deus seja multiplicada sobre a sua vida. Qual é a porção que você quer? Você determina. Em nome de Jesus, seja multiplicada sobre a sua vida. Se aproprie. Ela pode ser escassa, mas ela pode ser transbordante. Em nome de Jesus. Deus está mexendo no seu interior, irmãos.
com um princípio chamado fé. Ele está te dando a ousadia de sonhar maior, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus, o Senhor é bom, meu Deus. O Senhor está presente na casa. A glória, a honra e o louvor é dado somente ao Senhor neste lugar. Nós somos homens que estão sendo preparados pelo Senhor para uma grande conquista, Senhor, e a vitória será nossa, pelo sangue do Cordeiro. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, o Deus grandão, aquele Deus que é todo poderoso, que opera milagres, aquele Deus que opera maravilhas, Ele está em nosso meio. Sabe quando você pensa em Deus, o que vem na sua mente? Deus, um Pai que amou você e eu de tal maneira que entregou seu único filho. Então você pensa num Deus grandão, mas você pensa que Deus habita no céu. Na realidade é o céu que habita em Deus. Mas esse Deus tão grandão, querido, homem de Deus, varão de Deus, Ele habita em você, Ele habita em nós. Que palavra abençoada do céu para a nossa vida, e de glória em glória, com a presença dEle em nossa vida, a nossa vida será transformada. A nossa vida será transformada. Deus um dia procurou um homem na terra, e a Bíblia fala que Ele achou Davi, teu servo. E Davi, ele teve um filho que sucedeu ele no trono, chamado Salomão. A última palavra de Davi com seu filho na sua velhice, ele disse: meu filho, vem cá, seja homem, seja homem. Nós somos homens, mas não somos machos, somos homens, e queremos ser chamados de homens de Deus, homens de Deus. E que Deus nos encontre como encontrou Davi, como servo dele. Sabe, o homem de Deus não é aquele homem que tem muitas mulheres, mas é aquele homem casado que tem uma mulher só, mas que faz dessa mulher uma rainha, que faz dessa mulher uma mulher santa por causa da santidade dele. Homem de Deus é aquele homem que onde ele passa, ele deixa rastros, onde os filhos podem seguir ele, passar no mesmo rastro dos seus filhos. Querido, eu quero que você abra o seu coração. Essa palavra foi de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deixe o Espírito Santo mover na sua vida agora. Feche os seus olhos e fala: Deus, trabalha na minha vida, vem com a tua glória na minha vida. Eu quero voltar a ter aquela glória que Adão teve lá no começo. Vem com a tua perfeição em nossa vida, Senhor. O Deus que é Pai se fez filho, se fez servo e habitou entre nós e viveu nessa terra durante 30 anos. Ele viveu escondido, mas sem pecar, mas sem manifestar, mas sem pecar, queridos. Ele enfrentou o diabo, resistiu o diabo, ele fugiu do pecado e ele não pecou,
com a mesma natureza que nós temos. Homens de Deus, seja um homem de Deus, lá na sua casa, no meio da sua família, dos seus familiares. Que vidas podem olhar para você e ver a glória de Deus na sua vida, ver Deus na sua vida, ver a imagem e a semelhança dele. Ah, meu Deus, adore a Ele, adore a Ele. Homem de Deus, adore a Ele. Se rende a Ele, se rende a Ele. Glorifica o nome dele, exalta o nome dele. Diga para Ele, você quer a glória dele, quer ser transformado por esta glória. Adore, adore, adore. Será que Deus te encontra? Será que Deus nos encontra como homens e mulheres de Deus? Tem alguém na nossa rua que está nos procurando como homens e mulheres de Deus? Nós, como casado, como família, você é o sacerdote da casa. Ei, você é rei e sacerdote, como diz a palavra. Você tem que governar. Você tem que governar. Tudo aquilo que você não governa domina você. Você nasceu para governar. Volta à essência. Volta à essência. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Sabe por que você vive? Você vive com um propósito de louvar o Senhor. De louvar o Senhor. A sua atitude louva a Deus. As suas palavras louva a Deus. O seu bom testemunho louva a Deus. O salmista Davi, no Salmo 34, ele diz: em todo tempo eu te louvarei, Senhor. Aleluia. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia. Davi era um adorador de verdade. Seja um homem de Deus que adora de verdade e em espírito. Santo, 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 santo. Intimidade tinha eu, Com os olhos fechados. no jardim. Adore, 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 adore. Adore com todo o seu ser. Adore com o seu corpo. Adore com o seu espírito. Adore com a sua alma. O sangue dele está sobre a sua vida. Você já está limpo pela palavra. Você tem tudo para avançar, para crescer, amadurecer, dar frutos dignos de arrependimento. Sabe, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas você vê tanto, Davi pecou, querido. Davi, ele adulterou. Davi, ele errou em casa com seus filhos. Ele vacilou, mas ele tinha um coração. Perceba todos os salmos que Davi escreveu. Os salmos que ele escreveu fala de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração arrependido, de um coração pronto para aceitar repreensão, exortação. Aleluia. Aquela ideia que homem não chora, coração quebrantado, querido, as lágrimas descem. Deus está procurando homens e mulheres que são quebrantados de coração, para Deus curar. Jesus veio para os quebrantados de espírito, para Jesus curar, para libertar.
para colocar em liberdade todos os algemados, aqueles que de geração em geração foram presos. Espírito Santo, Espírito Santo. Levante as suas mãos assim para o alto. Começa a mover suas mãos em adoração a Ele. Eu creio que Deus está neste lugar. Peça uma experiência nova ao Senhor agora na sua vida. Espírito Santo, mova neste lugar, Senhor. Mova em nossas vidas, Senhor. E o Espírito Santo está pairando neste lugar. Ele está movendo neste lugar. É como se você estivesse fazendo uma oferta para Ele. Os ouvidos do Senhor. Ele vem, Ele sempre vem, Ele sempre vem, Ele sempre vem. Ele já está aqui, Ele já está movendo. Para ouvir. Ah, meu Deus, de glória em glória, de glória em glória. Cílios quebrantados que se alinham. Isto, homem de Deus. Ergue o teu coração. Que se alinham. Algia Ele. Isto, veja os céus abertos. O céu já está aberto. Contempla Ele neste lugar. Contempla Ele neste lugar. Contempla Ele, contempla Ele, contempla Ele, contempla Ele. Não é Deus que procura filhos, é o Pai que procura filhos. Seja santo nas suas palavras. Seja santo na sua casa como homem de Deus, como filho de Deus. Meu coração. A natureza de Deus tem que estar na sua vida. A natureza de Deus tem que estar na sua vida. A natureza de Jesus tem que estar na sua vida. A natureza de Jesus é pronto para servir, pronto para amar e pronto para viver a vida que Ele quer que você viva. Viva a vida dele, viva a vida dele, porque Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Santo, 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 santo. Até que o Senhor venha. Adore, 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 adore. Até que o Senhor venha. Eu não vou esperar. Até que o Senhor venha. Vou gastar minha vida. Gaste ela, gaste. Seu altar. Não apenas cante, mas vive ela. Seu altar. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. O céu se abre, Deus se move se você for um bom sacerdote. Ei! Quem é sacerdote atrai a glória de Deus, atrai a presença de Deus. E além de atrair, leva pessoas para o céu. Quem é sacerdote leva pessoas para o céu. Tem intimidade com o Criador. É dia após dia, é semana após semana, é mês após meses, é ano após anos. A gente será transformado por causa da glória dele. Por causa da glória dele.
toda vez que a palavra sair do altar, pega ela no seu coração. É Deus falando com a igreja. Você é a igreja aqui dentro, lá fora você é membro do corpo. Aqui dentro você é a igreja. Aqui dentro Deus fala do coletivo, mas Ele pega você no individual. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus transformar você. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para chegar do outro lado e falar assim: eu venci. Tem cicatrizes, está doendo, mas eu não estou sangrando. Estou adorando o Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Fabrício. Que bênção, palavra de Deus para a nossa vida. Fomos enriquecidos com a palavra. Senta aí só um minutinho, irmãos. Quando o Beto falou: pastor, nós convidamos o pastor Fabrício, falou: que bênção, será muito enriquecedor para a nossa igreja nesta palavra, e nos abençoou tremendamente. Que Deus continue abençoando o Senhor, toda a sua casa, ministério, em nome de Jesus. Agradecer o Beto, o líder dos homens, mais o Wellington. Muito obrigado. Começamos muito bem, irmãos. Mês que vem, se tiver 3 pessoas aqui, a gente vai cultuar o Senhor. Vai ter louvor, vai ter palavra, mas vai chegar um dia que a gente vai ter 100 pessoas. Eu já comecei 3 igrejas do nada, irmãos. Primeira semana de culto, era só eu e minha família. Eu e a esposa e 2 filhos. E a igreja vai crescendo aos poucos. A gente começa do nada. Começamos muito bem, olha só. Bênção, o André está aqui. André também é louvador, adorador. Que bênção. Muito bem. Irmão, seja bem-vindo, tá? Que prazer, tá? Receber você aqui. O irmão aqui, que é discípulo do Fabrício, né? Glória a Deus, que bênção. Seja muito bem-vindo. Eu vou chamar vocês, vou passar para vocês. Ô Beto, passar para quê? O Lucas? Muito bem. Tem um negócio aqui, não sabia disso aqui não, irmãos? Hein? Que mistério é esse, Beto? De onde veio esse mistério, irmãos? Depois você me fala o código para mim saber. Eu preparei lá em casa, está frio, uma garrafa de 5 litros, um quentão, tá, irmãos? Quentão. Você gosta de quentão? Que benção. É uma queimadinha, tá, irmãos? É um leite. Claro que você não pensou, você tem mente de Cristo. É um leite quentinho. Um biscoitinho ali. Agora eu estou vendo aquele, meu Deus do céu. Não, gente, misericórdia. Então não vai na coca, que é gelado. Tem irmãos aqui que está gripado, não pode nem passar perto da coca, né, Henrique? Mas tem um quentão. Que bênção, né? Ô Lucas, vem cá. Nós pensamos, né, Beto, como nós poderíamos honrar a vida do Fabrício. E o homem não liga para muita coisa não, né, Fabrício? O homem liga pela... Nós temos uma reunião de mulheres aqui, aí as mulheres, né, Beto? A Carla, esposa do Beto, líder das mulheres, junto com a esposa do Elton, né? É brinco, é presente, é pulseira, é chocolate, é cordão, né? É muita coisa. Mas o homem não gosta de ser muito mimado não, né? Mas sim, nós queremos honrar você, pastor, por gentileza. É algo assim, bastante simples. Uma lembrancinha para... Pode abrir, por gentileza. Uma foto aqui, por gentileza.
Queremos agradecer você, Fabrício, né, pastor, por essa honra, esse privilégio de estar ouvindo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, né, melhores do que entramos, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Fabrício, irmão. Eu chamar o Beto aqui à frente e o Hélito, a gente vai orar por eles, são os líderes da reunião de homens.